Bom, no bloco anterior eu comentei um pouco sobre o projeto de lei que cria a nova lei dos agrotóxicos, inclusive troca essa palavra de agrotóxico, né, tira ela fora, muda por outro tema. E agora no intervalo, né, entre o bloco anterior e esse aqui, eu conversava com o Almir, aqui, o nosso convidado hoje, e ele me reforçava que desde o ano de 2002 esse projeto foi apresentado pelo então deputado e hoje ministro da Agricultura, o Blairo Maggi, né? O relator desse projeto na comissão é um deputado paranaense, mas o autor do projeto era o então deputado Blairo Maggi. Almir, fazem então 16 anos que está se discutindo essa questão. Ainda continua importante e atual, e como é que você vê essa legislação ser aprovada, o que pode repercutir lá em nosso meio? Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. Miguel, esse assunto ele é polêmico em função de uma certa natureza da evolução da discussão sobre esse assunto. Por exemplo, se eu te disser que eu sou engenheiro agrônomo, que eu estudei na Universidade Federal de Pelotas, e na Universidade Federal de Pelotas, no curso de agronomia, é que está situado o Centro de Estudos de Toxicologia do Rio Grande do Sul. Então, se tu tem uma boa memória, e eu sei que tu tem, tu vai lembrar daquela vez que houve aquela discussão sobre a maré vermelha em Rio Grande. Lembro. Que deu uma discussão muito grande. E a identificação do problema foi feita lá, em Pelotas, no Centro de Estudos de Toxicologia. E eu estava lá. Eu estava estudando lá e a gente acompanhava aquela discussão e correria para cá e para lá e trazia, analisava e não era para ninguém falar. E aí tinha um cara que queria falar e vazar, né? Então foi uma história marcante pelo ambiente da discussão. E naquele mesmo momento, Miguel, eu quero colocar isso para ti entender a história dessa coisa. Naquele momento, assim, chamou atenção aquele problema porque se imaginava que era causado por um problema, um agrotóxico. Na verdade, não era. E então se discutiu muito isso porque o Brasil vinha no início do desenvolvimento da agricultura e que trazia a maioria dos produtos dos agrotóxicos seriam, então, importados. E já eram produtos que estavam sendo descartados em seus países de origem, naquela época. Então, o que aconteceu? Eu me formei lá em Pelotas e a gente saiu de lá muito, muito forte nessa discussão desse assunto, porque foi lá que se criou o receituário agronômico, naquela época. Foi então que os agrônomos começaram a receitar os produtos para a agricultura, em função de que os principais produtos utilizados naquela época nas lavouras, os nossos produtores sabem disso, eram os clorados, os fosforados, os clorofosforados, os carbamatos, né? Eram os principais. E isso, nos outros países, nos países mais modernos, por exemplo, já estavam perdendo, digamos assim, a validade. O pessoal já estava começando a utilizar produtos mais modernos do que esses. E as empresas, como tinham investido muito, eles tinham que continuar ainda produzindo e vendendo para quem quisesse. E aí eles descobriram o Brasil para ser o lixo dos agrotóxicos já proibidos nos outros países. E esses produtos vieram para cá. E a prova está que quando eu me formei em 82, que eu vim para Tupanciretã, trabalhar na nossa cooperativa Agropan, quando eu cheguei ali, eu estava com a minha cabeça cheia de coisa nova na questão dos agrotóxicos, né? E a questão do receituário agronômico. E a nossa cooperativa ainda utilizava fortemente os produtos antigos. Então, para nós mudar, foi um trabalho muito forte que nós fizemos, nosso departamento técnico, eu, o engenheiro agrônomo Jorge Donaduzzi, o engenheiro agrônomo Tasqueto, o engenheiro agrônomo Armindo Munhol. A gente fez um trabalho e aí a gente teve também uma conexão com o Embrapa, com o Fundacep, e a gente discutia muito isso. Então, aos poucos, a gente conseguiu ir mudando. E o nosso maior adversário não era o produtor rural, era as empresas que tinham estoques grandes e ainda queriam continuar embuchando o produtor brasileiro. Isso aí a gente fez, essa mudança, Miguel, com poucos estardalhaços. E eu vim para cá em 82 e 83, então houve uma discussão agronômica no Brasil sobre a necessidade de mudar os produtos, os agrotóxicos, né? Por quê? E por que agrotóxico e por que pesticida? No mundo inteiro, Miguel, todos os produtos que são usados para controle de alguma praga ou doença que cause algum dano à produção,
o mundo começou a chamar tudo que era coisa, por exemplo, alguma coisa causada por praga era uma peste. Se a gente se criou ouvindo falar em peste, se fosse por fungo também era peste, se fosse por bactéria, tudo era peste. Então se convencionou praticamente no mundo inteiro tu falar tudo que era problema que atingia uma planta, ou até os animais, ou até nós, a gente diz, fulano está pesteado, né? Então esse termo é um termo consagrado no mundo para sinalizar algum tipo de doença, alguma coisa. E o mundo usa isso, só no Brasil que não. E quem é que não quer deixar mudar isso no Brasil? Quem é que insiste no agrotóxico? São os ambientalistas, que estão todos aqui. Então quando eu venho aqui, Miguel, e digo que nós temos a maior máfia internacional que está aqui para prejudicar o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, são essas ONGs. E eles encontraram no PT e no Partido Verde o ambiente político receptivo para permanecer trancando o desenvolvimento brasileiro. Por que eu estou fazendo esse histórico aqui? Para te dizer que quando nós aprovamos a biotecnologia, que a gente diminuiu em 50% o uso dos pesticidas chamados de herbicidas, que são produtos para matar as invasoras das lavouras. Então, quando a gente buscou essa tecnologia para diminuir o uso desses herbicidas, a gente teve aquela guerra contra os ambientalistas. E eles disseram, nós brigamos com eles desde 99 até 2005 para aprovar a lei de biossegurança, e o deputado Blairo Maggi apresentou esse projeto em 2002, e a gente vinha num processo de discussão sobre esses assuntos, e a gente já sentiu que eles diziam, não, aqui nós não vamos aprovar. Por quê? Porque o objetivo do projeto do PL 6299, que é esse aí, que está mudando para pesticida, é porque todo mundo usa o termo pesticida, e principalmente porque hoje nós temos uma situação que precisa nos trazer aqui à tona, é que o mundo evoluiu, está usando os produtos modernos, e quem compra alimento do Brasil está exigindo que o Brasil produza os alimentos que eles estão importando também com esses produtos mais modernos e não os atrasados que nós estamos usando aqui. E nós estamos querendo modernizar isso, Miguel, para atualizar, para usar produtos menos tóxicos. Nós já fizemos isso com os clorados e depois passamos para os outros. Então não é por acaso, não é uma conversa sem fundamento. Nós queremos cada vez usar produtos mais específicos e menos agressivos ao meio ambiente. Isso é o objetivo da lei e esse é o objetivo nosso de produtores e agrônomos. No entanto, fica evidente que essa gente que está aqui, eles estão sendo sustentados por empresas que ainda querem continuar vendendo porcaria para nós, e eles têm a maior cara de pau de ir lá em Brasília e fazer lobby e ficar mentindo para a sociedade brasileira, dizendo que essa é a lei do veneno. Por quê? Porque eles cansaram já de dizer que o transgênico era semente da morte, cansaram de dizer, e nós cansamos de dizer aqui que eles estavam mentindo, mas eles montaram uma estrutura muito forte para discutir isso, questão ambiental no Brasil. Eles procuraram a Associação Nacional do Ministério Público. E eles não estão brincando, Miguel. Não foi por acaso que o PT de Tupã-Seretã, através do vereador Claudio Miro e toda a diretoria do partido, e o PT regional trouxeram em Tupã um debate para discutir os agrotóxicos. Foi feito aqui na Casa da Cultura. Não foi por acaso isso, Miguel. E eu dizia, nós vamos se pegar. E não foi por acaso que teve um promotor público que veio aqui na rádio falar asneira contra essa questão dos agroquímicos. Por quê? Eu respeito muito qualquer cidadão que queira manifestar a sua opinião. Agora nós temos que ter um pouco de respeito pelas entidades que têm preocupação maior do que essa. Qual é a preocupação da classe agronômica? É que o produtor ou não precise utilizar veneno, porque senão ele vai ter um custo de produção. Ele não quer ter custo de produção. Ele quer produzir com o menor custo possível. E quanto menos veneno, ou pesticida, ou agrotóxico, seja o que for ele usar, ele vai ter um resultado melhor. Isso aí é a essência econômica de qualquer atividade. Então nós não queremos que ninguém use agroquímico, defensivo, pesticida. Não queremos. Se usar, a gente quer que use o mais barato e mais eficiente. Mas isso nós estamos estudando desde sempre. Então não é promotor público, não é juiz, não é deputado, não é médico.
não é advogado, não é ninguém que não seja uma pessoa dedicada a esse tipo de atividade que tu quer saber se vai vir para cá porque é o teu ambiente de produção. Eu sou um engenheiro agrônomo, estou receitando para o meu cliente. Eu não posso receitar para o meu cliente uma coisa que vai acabar com ele, com a família e com o meio ambiente. E nós, classe agronômica do Brasil, deveríamos ser mais respeitados, porque o que tem de fundamento no Brasil hoje sustentando esse país foi defendido pela classe agronômica. E nós conseguimos, Miguel, dizer para os nossos deputados que votaram a favor do Brasil, não foi a favor de nós agrônomos e produtores, nós votamos a favor do Brasil. Nós conseguimos convencer eles que era importante essa mudança. Então o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo mais um absurdo do projeto comunista bolivariano e sendo executado no Brasil com o apoio de quase todos os partidos, mesmo de direita, que não conhece a virulência, o veneno. Querem falar em veneno? Então vamos falar em projeto bolivariano, em projeto comunista, que está matando a Venezuela, e matando, e só não vai matar mais no Brasil, porque nós não vamos deixar. Isso sim é veneno. Eu não quero desviar aqui o assunto, porque não é esse o objetivo da nossa discussão. Mas para te dizer isso, esse assunto é sério. Nós sabemos o que estamos falando. Dos deputados que estão hoje lá sendo jogados contra a sociedade, dizendo que estão aprovando projeto de veneno, isso é mentira, isso é maldade, isso é crime de lesa pátria contra o povo brasileiro e contra os políticos que ainda são decentes, ainda querem fazer alguma coisa a favor do país. E principalmente, Miguel, porque quando a gente aprova uma lei de biossegurança, e depois quando os mesmos ambientalistas que eram contra o uso dos defensivos, já disseram, nós vamos pegar vocês no Código Florestal, e também disseram que iam pegar nesse projeto. O que nós fizemos no projeto do Código Florestal? A gente aprovou, num dos artigos da Lei 12.651, que o Brasil não pode importar alimentos que não sejam produzidos com os mesmos cuidados ambientais que aqui no Brasil. E o que o produtor brasileiro está vendo? Que os outros produtos, que isso ninguém está fiscalizando, não tem alimento aqui, vamos buscar em qualquer lugar, produzido com qualquer pesticida. Então, eu poderia deixar uma questão aqui para os contra. Vocês são contra que a gente modernize o Brasil através da lei, porque hoje, Miguel, já tem um monte de moléculas. Essas moléculas que estão sendo usadas nos outros países, são concorrentes nossos, estão aqui para ser registrados, e nos outros países eles levam no máximo 6 meses para liberar. Aqui levam 8, 10 anos, porque essa gente fica trancando. Almir, alguns contrários à aprovação desse projeto argumentam de que com essa legislação vai se permitir que se utilize produtos que estão hoje proibidos em mercados como o do norte da América e como a Europa. Você concorda com esse argumento? Sim, sim. Porque lá na América já evoluíram 10 vezes mais que nós. Nós temos que evoluir muito. Já tem produtos que eles já usaram, já estão descartando e nós ainda não aprovamos aqui. Se nós quiséssemos aprovar os mais modernos, nós teríamos que até abandonar muitas moléculas que já estão aqui. Agora já faz anos que está aqui parada. E fosse pegar que eles estão liberando hoje. Então nós estamos anos-luz atrás deles, Miguel. E essa dificuldade dessas pessoas tem dificuldade de enxergar. Essas pessoas estão contra o desenvolvimento brasileiro e contra a aprovação dessa modernidade no Brasil. Isso aí estão andando de fuca. Enquanto quem está concorrendo conosco estão andando de McLaren. É só para eles terem uma ideia da distância. E a gente está querendo diminuir essa distância. Até porque, se hoje o Brasil tem esse potencial para produzir alimento para o mundo, e o mundo já evoluiu e está dizendo para nós, modifiquem essa lei aí, vamos usar umas moléculas mais modernas e menos agressivas ao ambiente. Nós estamos usando aqui, a gente quer consumir aqui o que vocês estão produzindo aí, mas a gente sabe com o quê? Para poder rastrear. Vocês querem saber o que foi produzido lá em Tupã, qual é o tipo de veneno? Isso vai ser possível hoje. Só que os caras vão dizer, mas vocês estão usando essas coisas ainda do tempo do EPA, como diz o tempo antigo. Então é isso, a gente quer modernizar, Miguel. A gente só quer modernizar para ficar próximo, para que o mundo inteiro, ou nós, ou as pessoas de qualquer parte do mundo, vão se alimentar de alimentos que têm controle de pragas com algum tipo de pesticida, mas que esse pesticida, ele é aprovado hoje no mundo. E o mundo, a ciência vai continuar evoluindo, aprovando
Cada vez mais. E cada vez mais nós temos que estar se atualizando, senão nós vamos ficando sempre para trás. Daqui 10 anos a nossa lei vai estar atrasada de novo. Então esse é o espírito. Não é possível que a gente fique com uma molécula lá 8 anos, enquanto os outros com 3, 4, 5 meses estão liberando, Miguel. O projeto foi aprovado na comissão. Você tem expectativa, os contatos que você tem lá em Brasília, lhe sinalizam com o que ele possa ser votado este ano, ele possa ser votado o ano que vem? Porque nós estamos conversando especialmente hoje para o consumidor e para o produtor também, né? São os dois, digamos, que têm preocupação com essa questão. Quando isso vai à votação e, na sua avaliação, vai ser aprovado ou não vai ser aprovado? Olha, ele tem que ser aprovado. Quando vai à votação? Como nós estamos num ano eleitoral, onde o político brasileiro está num nível de atraso, a nossa classe política brasileira está num nível de atraso tanto quanto a mentalidade da não aprovação da nova lei dos pesticidas. Em relação ao mundo. O mundo, Miguel, eu acho que não conheço algum país, a não ser Cuba e Venezuela, que não aprova nada, que atrasa tudo para não aprovar mesmo. Então, qual é a nossa expectativa? A nossa expectativa é que a eleição ocorra o mais rapidamente possível e os deputados, que a gente espera que haja uma renovação grande, que as pessoas que vão para lá sejam para, primeiro, acabar com a corrupção brasileira e, segundo, promover desenvolvimento para o Brasil, nós precisamos tanto. E isso tem que mudar, essas legislações tem que mudar urgente. Esse plano tem que ser aprovado urgente. Nós vamos trabalhar forte em cima disso para que seja aprovado. Só que no momento que foi aprovado na comissão agora, ele já sinaliza que teve uma votação muito boa, 18-9. Agora, se todo mundo enxergasse desenvolvimento, tinha que ser 27-0, né? Esse teria que ser o placar, se fosse a favor do Brasil. Mas não, como a gente está aí sob esses vícios, eu espero mais rapidamente que seja aprovado, porque o Brasil está cansado de ficar para trás, e nós, agrônomos e produtores, também pagando muito caro para estar utilizando produto que já não é mais eficiente. Quer ver uma coisa, Miguel? Atualmente nós temos uma preocupação muito grande aqui com a questão da ferrugem asiática. Existem moléculas, existem países que estão estudando já moléculas modernas para controle, não só da ferrugem, mas de tudo que é doença conforme a cultura. Já estão em outro nível. E nós aqui estamos apavorados, vamos ter que pegar e começar a misturar produto para ver se um pouco da virulência de um com um pouco da virulência do outro vai somando isso para poder controlar. Porque nós não temos pesquisa, não temos produtos para ser liberados moderno que faça esse controle de uma forma que a gente sabe mais econômica e mais eficiente. Eu só estou te dando uma ideia da importância desse projeto e que deveria toda a classe produtora e agronômica brasileira e os políticos deveriam ouvir, não esses ambientalistas. Porque eu até hoje, Miguel, com meus 64 anos, não ouvi nenhum exemplo de ambientalista, nenhum feito de ambientalista que tenha fundamento que nós produtores possamos usar na nossa propriedade para melhorar a questão ambiental. Essa gente está aí mamando em dinheiro público, ou mamando em dinheiro que não é público, para atrasar o nosso desenvolvimento, porque interessa para alguém isso. E aí, infelizmente, nós, apesar de toda a dificuldade das lavouras, ainda temos que enfrentar essa máfia contra nós aí, mas nós vamos vencer, porque a gente acredita no bom senso das pessoas e acreditamos que as pessoas também vão votar em alguém que vai ter competência para ir lá e mudar o país para melhor, que é o que a gente imagina. Perfeito. Essa posição que Almir Rebelo de Oliveira traz, nosso convidado na manhã de hoje, nós já ouvimos aqui o líder do Partido dos Trabalhadores, o deputado Pimenta, sobre esse tema, e claro que estaremos acompanhando, pois é um tema que tem reflexo muito intenso aqui em nosso meio e também no Brasil como um todo e até mundialmente pela potência agrícola que é o Brasil. Almir, obrigado pela sua presença aqui. É claro que em outras oportunidades estaremos lhe ouvindo aqui, mas o nosso microfone é para as suas colocações finais e despedidas. Miguel, a gente sabe da dificuldade que o projeto vai ter, porque foi aprovado na comissão, tem que ser aprovado no plenário da Câmara, poderão querer mudar alguma coisa, acrescentar, emendar, depois vai para o Senado. Então ele tem um trâmite para ocorrer e ser aprovado. Mas a gente espera que isso ocorra o mais rapidamente possível pela importância, porque isso é um anseio de quem produz, de quem está lá produzindo e se alimentando. Então, se
Nós sabemos hoje, Miguel, a gente vê escancaradamente as campanhas aí para que se produza produção agroecológica, né, orgânica e tal, que ninguém é contra. Só que hoje nós sabemos que a produção agroecológica e orgânica, ela só tem capacidade de atender a demanda de apenas 1% da população mundial. E nós, enquanto classe agronômica produtor, nós temos todos os cuidados. Quer ver uma coisa? O pessoal que hoje critica muito herbicidas, tu acompanhou essa discussão sobre herbicidas, vive falando bobagem contra o glifosato. O glifosato, Miguel, ele é usado numa fase vegetativa da cultura. E as pessoas que são contra e preocupadas com o glifosato, que não fez mal a ninguém nunca, esse pessoal, ele não está preocupado com os produtos que a gente utiliza uma semana antes de colher. Tá? Para te ver o tamanho do desconhecimento dessa gente. Nós temos que estar preocupados com aqueles produtos que vão ser usados na cultura o mais próximo da colheita, e nós temos que saber qual é a sua carência, que é quantos dias nós temos que aplicar antes da colheita para que não coloque em risco a saúde humana. Isso aí é a preocupação de todo o agrônomo, de todo o produtor. Mas para os ambientalistas, eles nunca... Já ouviu algum ambientalista falar em carência? Não. Eles não sabem o que é, e eles não sabem como é que funciona, o que é um herbicida, por que funciona, o que é um fungicida, o que é um inseticida, né? Então é esse mundo complicado dos cidas, fungicida, herbicida, inseticida, é muito complicado. Para nós que vivemos estudando já é complicado, imagina para quem fica de longe chutando, e chutando muito mal, porque não sabe, não tem noção do que está acontecendo, mas não tendo o que fazer, está querendo achar o que fazer, atrapalhar o que nós queremos fazer para melhorar o nosso país. Então, esse é o desafio, mas nós vamos vencer porque nós acreditamos na razão. Apesar de que, Miguel, para encerrar, existe um dito de que a inteligência perde a razão quando a mediocridade tem o poder de decisão. E o nosso país ainda está com o poder de decisão na mão da mediocridade. E nós temos que mudar isso. Obrigado, um abraço a todos. Almir Rebelo de Oliveira, engenheiro agrônomo, repercutindo essa questão do projeto que foi aprovado na comissão na segunda-feira, a comissão dos agrotóxicos, né, da nova lei dos agrotóxicos, que mais uma opinião que a gente ouve com relação a esse tema, que ainda está em discussão no Congresso Nacional. São 9h39, eu vou ao intervalo comercial, já retorno com a sequência do seu programa Variedade. Só um alerta aí, tem cerca de 20 cavalos que estão soltos na cidade, né? Acabaram de passar aqui em frente à rádio, que já foi informada aí a Secretaria do Meio Ambiente, através do secretário Luiz Afonso, e só cuidado, né? O pessoal que está trafegando por aí, enfim, está andando de carro, de bicicleta, de moto, enfim, tem 20 cavalos que estão soltos na cidade, não se sabe de onde saíram, mas estão circulando aqui na Bortolo Foliato, acabaram de passar há poucos minutos. Eu vou a um rápido intervalo comercial, mas eu já retorno com a sequência da edição do seu programa Variedades, que tem o patrocínio de Delta Sul, mês dos namorados, tem presente para ele, tem presente para ela, tem o prazão Delta Sul, a gente começa a pagar só em agosto, ou até setembro, se for melhor para você, móveis, eletro, som, imagem, informática, telefonia celular, tem lá uma TV de 55 polegadas, uma Smart TV 4K da Samsung, por apenas R$ 235,90 mensais na Delta Sul. Estamos também em nome de Farmácias Associadas, aqui você tem amigos, Farmácias Associadas em Tupã, Farmácia Econômica, na Avenida Rio Branco 437. Telefone 3272-1444 e a promoção Amigo da Sorte, Farmácias Associadas em Tupã, Farmácia Econômica. E a gente vai ao intervalo e já voltamos.